Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Edwall. Meu nome é Isabela Chichito, eu sou do time de Customer Success Key Accounts aqui da Edwall. E hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com o Otávio Tomé, que é Head de Inovação do GPA, um super especialista. E o GPA, para quem não conhece, acho um pouco difícil, mas é o maior grupo de varejo alimentar da América Latina. Tem mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o território nacional e engloba algumas marcas como Pão de Açúcar, o Extra, Açaí, James Delivery, entre várias outras. Hoje o papo vai ser sobre inovação aberta, Open Innovation, e a gente vai entender de perto como que o time do Otávio tem trabalhado para fomentar a inovação dentro dessa grande corporação. Otávio, super obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, Isa. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Show. Acho que a gente pode começar te apresentando, se puder contar um pouco para quem está nos assistindo da sua trajetória profissional e um pouco da sua função hoje no GPA. Claro. Acho que obrigado pela pergunta. Eu divido minha trajetória profissional em 3 ciclos, vamos dizer assim, né? Acho que um primeiro ciclo eu trabalhei por quase 2 anos numa consultoria de planejamento estratégico. Então, logo no começo da minha carreira, então isso me deu um bastante input, insight de como entender um pouco como as organizações funcionam, um pouquinho de diagnóstico, entender um pouco mais sobre as organizações. Depois eu trabalhei por 5 anos, 4 anos, 5 anos da minha carreira, mais ou menos, em empresas de marketing esportivo, na área de finanças e operações. Uma delas era uma startup e a outra uma empresa americana um pouco mais consolidada, então sempre relacionada a finanças e operações, vamos dizer assim. E o terceiro ciclo é o meu ciclo atual, então estou no GPA há 3 anos e 9 meses, mais ou menos. Comecei aqui no grupo numa área que a gente chama de sinergias latino-americanas, então, não sei se todo mundo sabe, mas o GPA também é dono de outras empresas do grupo Casino na América Latina, então na Colômbia, na Argentina e no Uruguai. Então, fui responsável por olhar um pouquinho como que funcionava a estruturação dos negócios do grupo nos outros países da América Latina e o que a gente poderia importar e o que a gente poderia exportar de boas práticas e conceitos e modelos de loja e modelos de negócio. Meu segundo ciclo aqui dentro do GPA foi o ciclo de quando a gente criou a área de planejamento estratégico e financeiro de transformação digital e e-commerce. Então, a gente formalizou a área de transformação digital e e-commerce em 2018, com um CDO, um diretor executivo responsável pela área, e eu fui responsável por criar toda a área de planejamento estratégico e financeiro da área. E meu terceiro ciclo, que é o meu ciclo atual, estou como Head de Inovação, então, basicamente, a área de inovação aqui no GPA existe desde março de 2017, com um nome que chamava Inova GPA, primeiro nome da área de inovação, depois a gente mudou para GPA Lab, depois GPA Labs no plural. Então, a área começou muito com o intuito de como a gente fomentava a cultura de inovação dentro do grupo. Então, foi um motim para a criação da área em 2017. Depois a gente partiu para, uma vez que a gente achou que a gente estava já no nível de maturidade ok dentro de disseminação da cultura, a gente partiu para olhar um pouco para o ecossistema empreendedor, o ecossistema de startups e scale-ups, e como a gente conseguiria, como grande corporação, se aproximar desse ecossistema. Então, é como se fosse a segunda fase da área. E agora a gente está num nível um pouco mais maduro, que a gente adquiriu das startups nos últimos 2 anos, e agora a gente está, hoje, a gente tem 104 startups e scale-ups parceiras dentro do ecossistema do GPA, das mais diversas áreas, desde retail techs, Martechs, HRTechs, então voltada para RH, para processo, para marketing e para varejo. Então, o papel da minha área hoje é realizar essa conexão entre os principais desafios de negócio, uma visão estratégica do negócio de varejo, ao ecossistema de startups e scale-ups e como eu consigo fazer essa ponte para que tanto as scale-ups e as startups se beneficiem da relação com uma grande empresa, como a gente consiga escalar cada vez mais rápido o negócio que a gente acha que faz sentido para o GPA. Então, além de tudo, a gente também trabalha muito forte com a questão da cultura. Obviamente, foi o motivo pela área ter nascido. Então, a gente tem um pilar dentro da área de inovação totalmente dedicado para disseminar a cultura dentro do grupo. Então, assim, super resumidamente, em pitch de startup de 5 minutos, é mais ou menos esse o resumo da minha carreira e o que a área de inovação faz dentro do GPA hoje em dia. Muito legal, super eclética a sua carreira, né? Desde startup até multinacional, bem legal.
Bom, vamos para a próxima pergunta, então. A gente sabe que a pandemia acelerou bastante a inovação e a transformação digital das empresas, né? Muitas empresas que dependiam das vendas offline tiveram que se adaptar super rápido e o e-commerce e as vendas online ganharam uma importância maior do que nunca. Como que foi para o GPA? Como que vocês sentiram o impacto no business desses últimos meses e como que vocês sentiram a mudança no comportamento do consumidor? Para a gente não foi tão impactante, porque a gente vem trabalhando, a gente foi pioneiro na criação do e-commerce alimentar em 1995, quando nem internet tinha direito aqui no Brasil, e a gente chamou de Amélia, e a gente deu uma velocidade maior para a questão da transformação digital e-commerce desde 2017, com o lançamento dos nossos aplicativos, né? Então, a gente vem crescendo a taxas muito altas, ano após ano, no nosso e-commerce alimentar, então a gente, entre aspas, já estava muito bem preparado por ser o maior varejista alimentar da América Latina e por ter milhões de pessoas passando nas nossas lojas e milhões de pessoas participantes dos nossos programas de fidelidade. Então, eu comento que isso a gente adora contar histórias e as pessoas que passam nas nossas lojas todos os dias estão contando histórias do comportamento de consumo, do que elas gostam de comprar e a evolução da vida delas, né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que compra com a gente desde 2010, que ela ia no nosso café e comprava um pão na chapa e um café. Aí, em 2015, a gente começa a ver que ela começa a comprar 2 pães na chapa e 2 cafés. Aí, de repente, ela está comprando fraldas nos nossos aplicativos e no nosso e-commerce. Então, a gente acompanha a evolução da vida das pessoas, né, de milhões de brasileiros, e isso nos possibilita entender um pouquinho e antecipar um pouquinho o comportamento do consumidor, né? Então, cada vez mais a gente tem trabalhado com essas histórias, né? E trabalhado no que a gente chama de plataforma de conhecimento do cliente, que é entender mais ou menos antecipar qual vai ser o próximo passo no comportamento dos consumidores. Então, a gente já vinha antecipando essa questão da digitalização e da migração de uma fatia dos nossos clientes do que a gente chama de uma jornada omnicanal, né, comprando no on e no off ao mesmo tempo, com missões diferentes de compra. Então, a gente não sofreu tanto, a gente só acelerou ainda mais nosso plano de transformação digital, então a gente brinca que foram 3 anos em 3 meses. Então, durante a pandemia, o nosso e-commerce bateu taxas de crescimento de mais de 270% vezes uma base que já era muito alta. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, de acordo com um estudo da EBIT, que é um órgão da Nielsen que avalia negócios online, a gente tem 76,6% de market share do autosserviço de varejo alimentar online. Então, a gente já vem trabalhando como player líder nesse mercado, então cada vez mais a gente entendeu essa mudança no comportamento do cliente. E hoje, no year to date, as nossas vendas de e-commerce estão crescendo mais de 240% versus o ano passado, que já era uma base alta, e esse ano a gente vai bater mais de 1 bilhão de vendas online de alimentos. Então, a gente vem olhando para essas mudanças de uma maneira mais natural. Obviamente, elas foram aceleradas por conta da pandemia nos últimos meses. A gente inaugurou 5 novos centros de distribuição espalhados pelo Brasil para atender a operação de e-commerce. A gente tem uma operação de e-commerce que a gente chama de Express ou Clique e Retire, que é quando o estoque, você faz uma compra, a Isa entra lá no site do pãodeaçucar.com, faz uma compra, escolhe a modalidade de entrega que sai da loja mais próxima da casa dela. A gente tinha, no começo da pandemia, 125 lojas operando nesse modelo. Hoje a gente tem 300 lojas. Num espaço de 4 meses, a gente conseguiu lançar todas essas operações para atender o maior número de clientes possível. A gente viu que a demanda estava muito alta. E olhando um pouco para o comportamento do cliente, como a gente antecipa isso, né? Então eu divido isso basicamente em 4 grandes pilares, né? Ou 4 grandes mudanças que a gente tem observado muito acentuadas e tendências em comportamento do cliente, né? A primeira é a questão de experiência e conveniência. Então, cada vez mais os nossos clientes têm procurado melhoria na experiência, sem pontos de fricção, e cada vez mais rapidez e conveniência na experiência deles de compra. Então, esse também foi um dos motivos da gente ter adquirido a James Delivery em 2018, que a gente identificou uma jornada de compra que a gente ainda não estava com um ativo bem posicionado. Então, a gente trouxe James justamente para complementar essa jornada de conveniência para os nossos clientes. O segundo ponto que a gente vê muito gritante como tendência aqui é a questão da ultra-personalização e da humanização, que a gente também começou em 2017 com o Meu Desconto, né? Então, cada vez mais, a Isa quer a oferta personalizada para a Isa, porque eu sei a história que a Isa está me contando, eu sei o que a Isa gosta de
de comprar no supermercado, então tem que ultra personalizar a experiência de compra dela. Então, a gente tem visto cada vez mais isso também como uma tendência aparecendo dentro das histórias que os nossos clientes têm nos contado. A terceira, mudança de comportamento de clientes super acentuada, então cada vez mais a gente tem alguns marcos importantes que vão mudando de maneira mais dinâmica esse comportamento do cliente, né? Então, Covid foi uma delas, agora a gente tem essa onda de e-commerce e dos clientes cada vez mais comprarem online e quererem receber isso de maneira mais rápida e prática na casa deles. E o quarto é a digitalização, né? Então, a gente vê várias pesquisas que a gente teve uma entrada muito grande de usuários no canal online nos últimos meses, e a gente vê uma vontade muito grande desses clientes em manterem essa experiência de compra online e se manterem comprando online, né? A gente acha que a corda foi super esticada, que ela não vai ficar 100% esticada do jeito como foi na pandemia, a gente acha que vai ter uma volta, mas a gente acha que grande parte desses clientes vão continuar com esse comportamento de se digitalizarem e cada vez mais comprarem online. Então, assim, esse foi um pouquinho de como a gente cresceu durante a pandemia e um pouco do que os nossos clientes estão nos contando de história que a gente tem observado em mudança de tendência do consumidor. Muito legal. Vocês estavam super preparados, então, né? Não foi nenhuma grande surpresa. Vocês já tinham James Delivery, já tinha e-commerce rodando bem. Foi mais intensificar, muito bacana. Próxima pergunta é com relação ao trabalho do GPA Labs, né? Então, acho que ficou super clara a importância da cultura de inovação agora nesse período, de ter uma adaptação rápida, ter disponível tecnologia ágil e eficaz e confiável. E a gente sabe que muito do preparo do GPA nesse sentido veio das iniciativas do GPA Labs, que faz um trabalho brilhante aí. A gente tem a sorte aqui da IDEOL de acompanhar de perto o trabalho de vocês. Não são poucas as iniciativas do GPA Labs, eu sei que vocês têm muitas frentes bacanas. Você pode contar um pouco sobre esse trabalho de inovação aberta do Labs? Claro. A gente eu divido o trabalho do Labs em duas grandes squads, né, duas grandes frentes de trabalho. Uma que eu chamo de Open Innovation, de inovação aberta, e outra que eu chamo de cultura, né, então, de mindset. E essas duas são super complementares e sinérgicas quando você olha numa estratégia um pouco mais de longo prazo. Então, falando um pouquinho das iniciativas que a gente trabalha cultura, né, então, cada vez mais a gente tem procurado descentralizar a inovação dentro da organização. Então, eu brinco que no médio prazo não é necessário ter a figura do Otávio, eu espero, dentro do GPA, porque eu quero cada vez mais capilarizar e que as pessoas possam tocar processos de inovação por elas próprias. Então, num médio prazo, se eu não precisarem da minha figura, meu trabalho foi bem sucedido, check. Então, na questão de cultura, a gente tem algumas iniciativas internas. A gente tem uma iniciativa que, para mim, a menina dos olhos, eu gosto muito, que é o que a gente chama de Grupo de Embaixadores de Inovação. Então, a gente chama de IN, da sigla IN, de Innovation Network, ou Rede de Inovação. Então, o que os embaixadores fazem? A gente, junto com o time de RH, elaborou um processo seletivo e a gente selecionou esse ano mais ou menos 40 embaixadores de inovação nas diversas áreas de negócio dentro do GPA. Então, área de tecnologia, área de compras, área jurídica, área de marketing, área de e-commerce, área comercial e por aí vai. E esses embaixadores, o que eles têm como missão? Eles têm como missão identificar os principais desafios de negócio que eles têm nas áreas deles, trazer para a gente trabalhar um pouco esse desafio, porque muitas vezes não vem o desafio, vem a solução, né? Então a gente tem que identificar se é um desafio mesmo, quanto aquele desafio está atrelado a um pilar estratégico da companhia, e a gente vai procurar soluções, na sua grande maioria, de inovação aberta para conectar e solucionar esses desafios. A gente também trabalha com alguns desses desafios de inovação fechada, então uma questão mais intraempreendedora, né, e cada vez mais disseminando cultura, e a gente tem vários desdobramentos desse programa de embaixadores dentro da organização, né, então a gente tem meetups uma vez por mês, a gente faz o que a gente chama de papo aberto, GPA Labs, que são um papo aberto para todos os colaboradores sobre diversos temas. Então a gente tem um que chama ABC da Tecnologia, para começar a explicar passo a passo para quem não tem muita familiaridade com tecnologia, o que é uma API, o que é um dev, esse tipo de coisa um pouco mais técnica, para cada vez mais a gente conseguir disseminar essa cultura. A gente tem também as newsletters e um monte de coisa que a gente faz junto com os times de comunicação aqui dentro, tanto institucional quanto comunicação interna, para cada vez mais disseminar os cases, colocar vídeos dos colaboradores falando sobre inovação. A gente tem uma rádio que a gente fala sobre inovação. Então, esse é o pilar de cultura, né, que a Squad de Cultura toca. E aí, falando um pouquinho do pilar de Open Innovation, de inovação aberta,
Basicamente, a gente começou isso em 2018, com um programa de aceleração, que foi acho que o primeiro approach que a gente teve para o mercado para se aproximar com o ecossistema de startup scale-up. E nesse programa de aceleração a gente conheceu o pessoal do James Delivery, que 3 meses depois a gente veio adquirir. Depois, em 2019, a gente se associou ao Cubo como mantenedor aqui na vertical de varejo, então, mais uma maneira da gente se aproximar do ecossistema empreendedor, do ecossistema de startups e scale-ups, e trazer os nossos desafios de negócio. Então, a gente faz coisas muito legais, inclusive eu estou aqui no Cubo hoje presencialmente, mas a gente faz coisas muito legais aqui. A gente fez um evento em parceria com o Food Tech Movement para falar só sobre food techs e futuro do varejo alimentar, futuro da alimentação no Brasil. E a gente tem também a nossa parceria com a Endeavor em 3 programas de aceleração de scale-ups esse ano, que é o soluções B2B, que a gente chama, né, que é automação de processo, soluções enterprise. O segundo que foi alimentos e bebidas. E o terceiro que a gente está rodando agora, que é o que a gente chama de consumer digital, que são soluções digitais voltadas para o consumidor final, muito pautado também por aquela tendência que eu comentei antes de digitalização dos nossos clientes. Então, a gente também está olhando para isso. E o nosso trabalho de Open Innovation veio ganhando maturidade, e aí em consonância e muito sinérgico com esse trabalho de cultura, cada vez mais a gente foi conseguindo que isso ganhasse uma massa maior, né? Que a gente fosse mobilizando as pessoas, que as pessoas fossem entendendo que muitos dos desafios de negócio dela poderiam ser facilmente solucionados por startups ou scale-ups, e que isso traria um ganho de produtividade, um ganho de escala muito grande. Então, como eu disse no começo, hoje a gente está com 104 scale-ups e startups plugados no nosso ecossistema de inovação, desde de food techs que estão nas lojas, na cara do cliente, né, vamos dizer assim, que podem comprar nas nossas lojas do Pão de Açúcar e do Extra, em todos os formatos, até soluções de back-office que o cliente não necessariamente vê na cara dele, mas às vezes está muito embedada na experiência de compra dele, como o fluxo de reset de senha dos nossos aplicativos e outras coisas que a gente tem feito que não são tão na cara do gol, mas que impactam diretamente a experiência do nosso cliente. Então, é mais ou menos assim que a gente está dividido em termos de frentes de trabalho e como a gente está trabalhando essas duas squads aqui dentro da área de inovação, né? Squad de Open Innovation e Squad de Cultura. E para o ano que vem tem mais coisas interessantes que a gente está planejando aí por vir. Legal, não são poucas as iniciativas do GPA Labs, né? Vai desde Corporate Venture, programa de aceleração com a Endeavor, muito legal. Vocês estão atacando todos os lados. Mas a gente sabe que para essas iniciativas de inovação aberta vingarem dentro de uma grande empresa como o GPA, existe a necessidade de uma mudança de cultura, né? De mindset. Que é algo que não acontece da noite para o dia, ainda mais numa empresa com mais de 100 mil colaboradores, com mais de 70 anos de história. Imagino que tenha muitos processos legados aí. Como que foi esse processo de trazer a cultura de inovação para o grupo, essa mudança de mindset? Boa pergunta. Acho que, primeiro de tudo, acho que de certa forma tem que estar no DNA da organização, né? Acho que a gente, pela nossa história e por tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos, a inovação sempre teve no dia a dia da organização, não era uma coisa totalmente apartada e separada do dia a dia dos principais executivos do grupo. Então, acho que esse patrocínio da alta diretoria e da diretoria executiva cada vez mais torna a inovação um pilar estratégico que a gente tem hoje dentro do grupo e, obviamente, facilita a disseminação da cultura, porque está todo mundo engajado e interligado com o tema. A gente fez algumas coisas aqui para ajudar esse processo a ser capitalizado. Então, como eu disse, os meetups, as comunicações, o programa de embaixadores e tudo que a gente veio construindo ao longo do tempo para disseminar essa cultura, e de certa forma é uma mudança de mindset, porque quando a gente coloca 40 embaixadores fazendo mais de 50 projetos com startups, testando soluções, errando, aprendendo, a gente está querendo não indiretamente mudando o mindset de muito mais do que 40 pessoas, porque tem as pessoas que trabalham com esses embaixadores, a gente vai criando essa rede e cada vez mais pessoas vão sendo impactadas e vão sendo afetadas por essa mudança de mindset e essa questão do test and learn, de fazer um MVP, de começar pequeno e escalando. Então, você vai cada vez mais engajando outras pessoas nesse tema, e as pessoas naturalmente, porque é um tema muito interessante, muito legal, todo mundo vai querendo saber mais e saber como engajar. Mas a gente foi criando alguns processos também um pouco mais organizados para tentar
dar celeridade e facilitar o processo de inovação dentro da organização. Então, a gente tem um processo super interessante aqui dentro que a gente chama de Fast Track, que ele foi desenvolvido pela gente, junto com as áreas parceiras, para a gente dar mais velocidade a um processo de contratação de uma startup como parceira dentro do grupo. Então, para você ter uma ideia, toda a parte de jurídica, cadastro, pagamento e tudo mais, segue um fluxo separado do fluxo dos fornecedores usuais, porque a gente obviamente sabe que startups scale-ups têm uma questão financeira de fluxo de caixa totalmente diferente do que grandes fornecedores, e a gente tem o mindset de inovação de parte do princípio que você tem que testar e aprender rápido. Então, eu não posso demorar um período muito longo de tempo cadastrando uma startup, porque até aí eu já perdi o time e um monte de outras coisas. Então, a gente criou esse Fast Track com algumas áreas envolvidas, em que a gente cadastra, tem um MOU padrão, um NDA padrão para as startups scale-ups, elas passam por um processo de cadastro diferenciado, a gente tem pontos focais nas áreas que tem relação com esse processo para dar mais velocidade. Então, a gente foi encontrando maneiras de testar também novos modelos de processo dentro da organização, para cada vez mais ir criando esse mindset que inovação a gente precisa testar de maneira rápida. A inovação não precisa ser rápida, mas a gente precisa olhar para soluções e colocá-las para dentro de casa de maneira rápida para entender se tem fit ou não para o nosso cliente, tanto interno quanto externo. Então, essas são algumas das iniciativas que a gente tem trabalhado, mas acho que a questão de comunicação é super importante. Quanto mais pessoas estiverem incluídas no tema e souberem do tema, então, mais engajamento você vai ter com o tema, e aí essa mudança de mindset vem naturalmente. A questão do DNA da empresa, então tem uma questão cultural aí, né, da diretoria executiva, do nosso presidente, comprarem a ideia e da inovação ser realmente o pilar estratégico dentro do grupo. E acho que a questão de processos, então identificar potenciais gargalos que você vai ter para que esse mindset não seja, não criado da maneira errada, mas para que o mindset, ou que o processo acompanhe o mindset de inovação, de testar rápido, de aprender, de escalar e tudo mais. Então, acho que essas são algumas das iniciativas que a gente tem trabalhado aqui dentro para cada vez mais disseminar esse mindset e essa cultura. Muito legal. Esse processo de vocês de fast track que você comentou, eu acho essencial para as startups e scale-ups que querem entrar em grandes corporações, né? A gente aqui do outro lado do espectro, do lado das scale-ups, às vezes o processo a gente demora mais de ano para poder assinar um NDA, para poder começar a conversa, e é uma dor muito grande, porque um ano para uma scale-up é muito tempo, a gente muda muito rápido, a nossa tecnologia evolve muito rápido, né? Então, muito bacana. Exatamente isso. Às vezes você já pivotou seu modelo de negócio, você já mudou, ainda você não conseguiu assinar um NDA e testar a sua solução. Então, a gente também, e para a gente também, porque em muitos dos casos a gente, como grande corporação, a gente vai, junto com a scale-up ou com a startup, testar aquele modelo. E a gente não sabe se vai dar certo. A gente não pode demorar um ano assinando um NDA ou um MOU ou cadastrando para poder testar. Então, acho que esse foi uma bola dentro que a gente acertou bastante no processo. Obviamente, sempre tem processo de melhoria e tem como melhorar cada uma das etapas do processo, a gente revisita isso todo ano, mas foi uma das iniciativas que deu bastante certo, porque as pessoas já estão animadas com o projeto, aí as coisas já fluíram de maneira rápida, você não tem muita pausa, e aí você consegue começar a testar de maneira mais rápida e assertiva. Sim, muito bacana. E aí, Otávio, eu acho que antes de olhar para fora, né, olhar para o ecossistema das startups, das scale-ups, se aproximar desse ecossistema, eu imagino que existe um primeiro passo, né, que é olhar para dentro do GPA. Então, olhar para dentro de casa, entender quais são os pontos da jornada do usuário que não estão tão bacanas, processos que estão ineficientes, as dores do negócio. Como que vocês fazem para mapear essas dores, esses pontos de fricção que poderiam ser melhorados, talvez através de iniciativas de inovação aberta? Acho que o primeiro ponto, acho que é a questão como eu disse no comecinho, das histórias que os nossos clientes estão nos contando, né? Essas histórias que eles passam, que eles contam para a gente, elas são em muito larga escala, em números muito grandes. Então, por exemplo, a gente tem mais de 20 milhões de clientes fidelizados, os nossos apps têm mais de 17 milhões e meio de download, a gente tem mais de 240 milhões de visitas nas nossas plataformas digitais, a gente tem quase 10 milhões de clientes ativos nos últimos 12 meses. Então, todos esses números muito grandes
quando combinados e quando olhados, eles contam uma história para a gente, né? Então a gente começa a entender o que o cliente está querendo mudar e o que o cliente está querendo e como a gente deveria mudar para acompanhar essa mudança do cliente. Então a gente olha muito, a gente tem muita pesquisa com o cliente. Então a gente tem um time de pesquisa totalmente dedicado aqui dentro. Então a gente faz tríade, cliente oculto, a gente faz teste A/B com as soluções que a gente vai testar nos nossos produtos digitais. Então a gente coloca duas interfaces daquele produto para o cliente ver qual o X ou qual usabilidade é mais favorável para aquele cliente. Então, assim, a gente trabalha com essa plataforma de conhecimento do cliente, nada mais é do que ouvir as histórias, ouvir tudo que os nossos clientes, sejam eles jovens, millennials, geração Z, idosos, baby boomers, tudo que eles têm contado para a gente e como a gente olha a jornada de compra deles, independente do canal, né? Então, a gente olha uma jornada que às vezes começa no digital e termina no físico, começa online e termina na loja, porque você entrou no nosso e-commerce e colocou um clique e retire. Ela começa online e termina online, às vezes, só que ela às vezes começa online e termina online no dia seguinte, porque sua entrega é para o dia seguinte, ou ela começa online e termina online daqui 1 hora, porque você comprou via James e vai ser entregue em minutos na sua casa. Ou às vezes ela começou na loja e terminou na loja, ou ela começou na loja e terminou online. Então a gente olha esses pontos de início e final da jornada, a gente olha toda a jornada do cliente em diversos aspectos, né? Então, se é online, como é a jornada de cadastro, como é a jornada de busca de produto, como é a jornada de checkout de carrinho, como é a jornada de pagamento. Então, a gente olha cada etapa da jornada do nosso cliente e a gente identifica quais são os principais pontos de fricção, né? Então, a gente faz muita entrevista e muita pesquisa com o cliente para entender, dentro dessa jornada, qual é o seu maior dor, qual é o seu maior desafio, aonde você está encontrando mais dificuldade, como a gente pode melhorar. E tudo isso volta para um retroplanning nosso de identificar o que a gente já tem no roadmap dos nossos times de tecnologia interna para desenvolvimento dos nossos produtos digitais ou melhoria de ambiente físico na loja, e o que a gente pode buscar parceiros, porque a gente não tem esse know-how ou expertise dentro de casa, e que é muito mais rápido, veloz e escalável a gente procurar um parceiro para ajudar a gente a solucionar aquele desafio. E aí esses desafios vêm dessas pesquisas e também vem muito dos nossos embaixadores, como eu disse, né? Então, esses embaixadores que a gente tem, eles são 40 pessoas dentro do negócio, do dia a dia do negócio, olhando jornada de cliente, olhando a experiência de compra do cliente todo dia, toda hora, então eles trazem muito desafio para a gente. Então, a gente tem diversas fontes, mas a gente olha muito, no fim é sempre o cliente, por uma questão de ser centrado no cliente, essa plataforma de conhecimento do cliente, só que essas fontes são diversas, e aí a gente, obviamente, identifica o que faz sentido para a gente desenvolver internamente, e o que faz sentido a gente procurar um parceiro, seja uma startup, um scale-up ou um fornecedor, uma big tech, ou alguma coisa nesse sentido, para ajudar a gente a solucionar aquele desafio. Então, são mais ou menos essas vertentes que a gente trabalha quando a gente está olhando para desafio de jornada, né? Então, varia muito do tipo de desafio. Se a gente encontra a solução no mercado, a gente já procurou várias coisas que a gente nunca encontrou ninguém que fizesse. Então, e aí a gente começa a fazer internamente, a gente mesmo começa a testar. Então, varia bastante, assim, mas a gente tem esses dois focos de captação de desafio, né? Via ouvir o cliente mesmo, via pesquisa e tudo que a gente faz, e via os nossos embaixadores que estão embedados, envolvidos no dia a dia da operação e podem trazer esses insights para a gente também. Muito legal. Essa ideia dos embaixadores também é ótima, né? Não adianta também ter só um time lá levantando a bandeirinha da inovação, precisa estar espalhado e você acaba por toda a criando como se empresa. fosse células de inovação, que é o que eu disse, né? Então, eu não preciso estar todo dia numa reunião do marketing para saber o desafio. Eu tenho um embaixador de marketing que vai trazer até mim. Então, ele já tá com o radar ligado, com a antena ligada, captando tudo que está acontecendo ali, falando, ixi, cara, acho que isso eu posso procurar uma solução com startup, scale-up e falar com o time do GP Labs. Ou não, acho que isso a gente consegue fazer interno. Ou, surgiu um desafio aqui que a gente não tem ideia de como fazer. Ou, vamos pensar num planejamento de um novo produto ou redesenhar um processo. O time de inovação também aporta com todas as sessões de brainstorming, design thinking, e tudo que a gente faz de design aqui dentro. Então, os embaixadores, eles acabam sendo braços da área de inovação dentro da organização e eles ajudam a gente a captar tudo que está vindo no dia a dia, assim, com, acho que real time quase, de desafio e como a gente busca a solução. Incrível, um super benchmark aí para quem está começando essa jornada.
E aí eu queria entender, Otávio, você comentou que vocês mapeiam, né? Aí vocês fazem diversos MVPs e é como se fosse um funil, né? Nem tudo entra em produção depois. Como que funciona para vocês medir o impacto desses MVPs, dessas POCs que vocês fazem, o que vai para frente, o que não vai? É exatamente o funil, como você disse, então a gente chama de funil de inovação, inclusive, que vai desde mapeamento de startups, que aí a gente começa, tem uma questão proativa do meu time, né, de olhar soluções novas, tem a questão dos ecossistemas que a gente é parceiro, como grupo, então, e tem a questão dos desafios de negócio que vem. Então, essas são as três principais fontes de startups que a gente mapeia. Então, a primeira etapa do funil são startups mapeadas, vamos dizer assim, né? A gente tem, nos últimos 12 meses, mais ou menos umas 1.100 startups que a gente mapeou, nos últimos 12 meses, mais ou menos. Depois dessa etapa de funil, a gente desce para a segunda etapa, que é basicamente uma etapa que a gente chama de matchmaking, né? Que é, olhei esse desafio, olhei essa startup, acho que tem fit, acho que vai dar match, chama a área de negócio, chama o embaixador, chama quem for e fala, olha, a gente pode marcar uma reunião com essa startup para você conhecer a solução, acho que pode solucionar esse desafio, pode ter relação com essa área. Não só necessariamente, às vezes, a área tem desafio. Às vezes, proativamente, a gente identifica alguma coisa que a gente sabe que tem muito fit, porque a gente também está no dia a dia, e a gente apresenta para a área. Depois da rodada de matchmaking, a gente vai para uma área que a gente chama de definição de escopo. Matchmaking, a gente apresenta geralmente 2, 3 soluções para aquele desafio ou para aquela área, e a gente vai para os finalistas definir o escopo daquela POC ou daquele MVP. Então, geralmente a gente trabalha com um período padrão de 90 dias, aqui dentro, para POC ou para MVP, e a gente vai para esse desenho de escopo, quais vão ser as áreas envolvidas, vai ter integração sistêmica, a gente vai fazer tudo fora dos legados, como que a gente vai trabalhar, então aí entra numa etapa um pouco mais técnica, né, de desenhar junto com a área de negócio, como vai a scale-up, a startup junto com a área de negócio, como vai ser essa construção, depois a gente vai para a parte de, tá todo mundo ok, proposta aprovada, entramos no fast track, então vamos lá, cadastrar, NDA, tudo certinho, e aí a gente começa a prova de conceito. Então, são essas 5 etapas, mais ou menos, que a gente tem dentro do nosso funil. E a gente, ao longo desse processo, a gente tem um produto que a gente chama da área de inovação, que chama POC Canvas, que basicamente é você preencher um canvas sobre os principais KPIs e métricas que você vai avaliar daquela prova de conceito antes e depois do teste. A gente tem toda a parte de escopo, o que foi ser feito, quem é o principal responsável, se já foi feito alinhamento com tecnologia, alinhamento técnico e tudo mais. Então, a gente tem esse produtinho que a gente preenche antes, e aí isso serve bastante como insumo na hora do rollout, né? Porque a gente olha o KPI antes e depois e fala, cara, olha o tanto de hora que a gente ganhou, olha o dispêndio de capital que a gente tinha para isso, agora a gente está gastando só isso e o processo está sendo entregue da mesma maneira. Ou olha o quanto essa food tech está vendendo na nossa loja e a penetração dela dentro da categoria. Então a gente começa a olhar um pouco de antes e depois ali e entender o que faz sentido ou não a gente rolloutar, ou o que faz sentido a gente ir para um estágio seguinte de parceria e de construção conjunta. Então, mais ou menos assim que a gente faz. Então, eu brinco que é muito difícil você mensurar a inovação, a gente tenta cada vez mais afunilar isso, né? Mas tem coisas que são super intangíveis e que a gente não vai conseguir mesmo. E tem coisas que vão ser testes, e aí eu brinco que a gente tem que... vão existir erros, a gente vai testar muita coisa que não vai dar certo, mas esses erros têm que ter o menor impacto financeiro, e as coisas que a gente acerta tem que ser muito escalável e tem que dar muito certo. Então, a gente usa o POC Canvas, a gente faz várias análises com base em KPIs que a área já utiliza também, então e a gente olha um pouco do nível de disrupção, né? Porque quando a gente está falando de horizonte de inovação que a gente chama de H3, são coisas muito disruptivas, a gente não vai conseguir mensurar retorno e KPI num curto prazo. Então, aí é aposta com base em todas as histórias que os nossos clientes estão contando, com todas as mudanças de comportamento do consumidor que a gente está vendo, e aí é mais um mindset de inovação, que aí pode ir para uma questão de venture, pode ser para uma aquisição, ou pode ir para uma parceria totalmente diferente que a gente acha que faz sentido naquele momento. Então, mas a gente usa muito o POC Canvas e a gente tem visto um resultado muito interessante até para a área, sabe? Porque às vezes a área fala, vou testar naquela ânsia, e às vezes a gente fala, cara, tá bom, vamos aterrissar aqui, o que a gente vai avaliar de KPI ou de OKR, que métrica a gente vai olhar para testar. E aí, quando a gente desce nesse nível de granularidade, às vezes a área fica, não tem o KPI, a gente começa a encontrar outras coisas no meio do caminho. Mas tem funcionado bastante para a gente olhar um pouquinho do impacto que a área de inovação também tem trazido para o negócio.
Bacana. Medir o KPI antes, acho que é super essencial, bem legal. E quais que foram alguns dos benefícios que você escolheram nesse relacionamento com startups? Se você puder contar alguns cases de sucesso das startups que passaram por esse funil e hoje estão em produção junto com o GPA. Nossa, cara, tem muitos. Deixa eu pensar em alguns aqui. O de vocês, com certeza, é um, né? Acho que para fazer jus, acho que a gente tinha um desafio de negócio de um processo super manual para o nosso fluxo de reset de senhas dos nossos aplicativos. Então, para vocês terem uma ideia, a gente demorava, em média, 48 horas para validação, para o background check e para validação dos documentos de um cliente quando ele precisava resetar senhas dos nossos aplicativos, né? Hoje a gente demora 2 minutos e o processo era feito por uma pessoa. A gente tinha alguns recursos dedicados para isso, a gente automatizou totalmente esse processo, então acho que esse é um super case de sucesso. Acho que o case da James Delivery, com certeza, também. Acho que a gente tinha uma necessidade de complementar a jornada do nosso cliente com uma solução de última milha, que a gente chama, né? E a gente viu cada vez mais o cliente pedindo por conveniência de receber aquele item em minutos por um ticket muito menor, uma cesta com menos produtos, e receber isso em minutos. E a gente fazia isso com parceiros, só que para a gente, o nosso maior ativo, como eu disse no começo, são as histórias que os nossos clientes contam. E essas histórias, muitas das vezes, se transformam em dados para a gente. E esses dados de comportamento dos nossos clientes estavam ficando com esse parceiro, não estavam ficando dentro de casa. E para a gente isso é um ativo super estratégico. E aí a gente adquiriu o James Delivery. Hoje a gente tem James esse ano crescendo mais de 1000% e crescendo a taxas de mais de 3 dígitos mês sobre mês. Então, acho que é um outro super case de sucesso. A gente tem o caso da GUP também, que é uma scale-up já de recrutamento e seleção de maneira digital. Então, no meio da pandemia, quando a gente precisou contratar mais de 5 mil temporários, a gente conseguiu, a toque de caixa, colocar tudo isso na plataforma da GUP, fazer o recrutamento, a triagem, recrutamento e seleção, colocar as vagas no ar, tudo isso em uma semana. Então, acho que é um super case de sucesso também. Nossa, tem muitos. Tem case de automação de processos de logística. Então, a gente tem um case super legal de auditoria de frete dos nossos centros de distribuição. Tem cases de food techs que estão crescendo. E, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais ou menos 18 marcas que a gente trouxe dentro das lojas do Pão de Açúcar. Essas marcas já venderam mais de 1,5 milhão de unidades das nossas lojas. Então, tem muito case e muita história boa para contar aí. Todos esses passaram por esse funil que eu contei para vocês anteriormente. E acho que conforme a área de inovação vai ganhando maturidade, entendimento do negócio, entendimento da dinâmica, e você tem os embaixadores envolvidos nesse processo de inovação, o número de conversão, né, de prova de conceito para rollout cresce exponencialmente, porque cada vez mais você já entende como o flow funciona, você entende qual tipo de solução que a área precisa, você já é muito mais assertivo na indicação, você já faz a prova de conceito sabendo que você vai rolloutar, e aí você já vai para o rollout. Então, a gente tem bastante case legal, e aí acho que isso é papo para outra conversa, porque aí a gente ficaria 2 horas falando de número de cases aqui dentro. Muito legal. E acho que o caso da James Delivery é um pouco diferente, porque foi uma aquisição mesmo do GPA, né? Como que funciona isso agora? Eles são uma empresa que está dentro do grupo, eles atuam de forma independente? Como que está esse processo? Eles são uma empresa do grupo, como você mesmo disse, eles têm, a gente quase que criou um fast track para James, mas não necessariamente, a gente deslocou um executivo nosso de especialista em varejo alimentar, né, para cuidar da parte de operações de varejo de James. Então, hoje a gente tem uma operação super sinérgica, com profissionais que eram de varejo físico, mais tradicional, que migraram para James para ajudar, e a gente tem uma interação muito positiva, e a gente deixou eles nesse fast track, porque é uma startup. Se a gente colocasse eles dentro do rolo compressor do dia a dia do varejo, com a loucura que era, a gente não ia conseguir ter o sucesso que a gente teve hoje. Então, a gente optou por deixar separado, mas a gente tem cada vez mais integrado isso dentro do negócio, porque a gente acha que ganhou uma velocidade de uma atração e já escalou de maneira muito, muito interessante. Então, cada vez mais a gente tem trazido. Então, o pessoal de James participa dos programas de aceleração da Endeavor junto comigo, a gente apresenta soluções de scale-ups para James. É engraçado essa relação, né? Porque até 2 anos atrás eles eram uma das scale-ups, uma startup que estava no programa de aceleração, e hoje a gente está apresentando scale-ups de programa de aceleração para eles. Então, a gente se integrou de forma muito dinâmica, a gente
não colocou eles dentro do rolo compressor do varejo para, obviamente, dar essa velocidade que eles precisavam para crescer e escalar de maneira muito mais otimizada. E hoje a gente está colhendo frutos dessa integração. Então, já estão presentes em mais de 30 cidades, dentro das nossas lojas. Então, a gente tem cada vez mais escalado a solução de James. Então, a gente optou por deixar dessa maneira para que não fossem engolidos pelo dia a dia do varejo. Sim, muito legal. A James também é um super orgulho nosso, também é cliente da Edwall, a gente ajuda a validar os motoristas que entregam as compras, e eles estão realmente crescendo bastante, um super orgulho para a gente também. A próxima pergunta, a gente já tem aqui com a gente, no nosso público, diversos profissionais de grandes corporações que eles estão no começo dessa jornada de inovação, que é uma jornada longa, né? É uma maratona, não é um sprint. E para quem está bem no começo, o que você considera de primeiros passos? O que é fundamental para esse processo de inovação aberta? Acho que o primeiro passo, acho que tem dois, na verdade. Cultura e engajamento da liderança. Eu acho que um processo de inovação sem uma cultura propensa à inovação dificilmente vai dar certo. E eu brinco, sempre falo que a tecnologia é um meio, o fim para o processo de inovação são as pessoas, porque no final do dia são as pessoas que vão implementar aqueles projetos lá. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de cultura e está falando de mindset. Então, para mim, é totalmente correlacionado você ter uma cultura propensa, ou pelo menos que está procurando, que tenha sede por inovar, ou que esteja começando essa jornada. Então, acho que só de ter um viés de organização inclinada à inovação já te ajuda a começar a disseminar esse processo. O segundo ponto é a questão do engajamento da liderança. Eu acho que quanto mais as pessoas responsáveis pela área de inovação estiverem conectadas com o negócio, quanto mais a inovação for considerada um pilar estratégico para que aquela empresa acelere seu modelo de negócio, que consiga aumentar faturamento, redução de custo, otimização, eficiência operacional e tudo mais, eu acho que cada vez mais esse processo se torna fluido e aí não fica uma questão com barreira. Quando você vai apresentar uma proposta de programa de aceleração, não vem aquele questionamento, tá, mas quando isso vai trazer de retorno, porque não é uma ciência exata, a gente não consegue exatamente medir, vou fazer o programa de aceleração com esse parceiro, isso vai me trazer X mil reais ou X milhões de reais de retorno. É impossível você medir. Então, se o mindset da organização não for voltado e a liderança não estiver engajada nesse processo para entender um pouco como isso funciona, como a inovação funciona e quais benefícios que ela pode trazer para a organização, acho que é muito difícil de começar. E aí, depois que você começa, é um processo gradual, porque eu sou apaixonado pelo tema, obviamente, mas é muito legal você pegar uma super organização e começar a plugar soluções de startups e scale-ups, porque você começa a mexer com os processos da organização atual, você começa a questionar o status quo, será que isso precisa demorar tudo isso mesmo? Será que a gente não consegue fazer de outra forma? Será que a gente não consegue buscar um parceiro? E, obviamente, o mindset de uma startup, até reuniões que a gente faz com founders, com times de startups e scale-ups, isso mexe com as pessoas da organização também, porque geralmente uma startup e scale-up não tem medo de questionar a grande corporação. Então, tem uma questão também de troca de conhecimento, intercâmbio de percepções, de cultura, que começa a dar alguns choquezinhos na organização, e isso é ótimo para o crescimento. Então, eu acho que a organização tem que estar primeiro preparada com cultura e mindset para depois ir para esse estágio, porque senão dá um choque e as duas coisas batem muito de frente, aí corre o risco de acho que não dá tão certo. Então, eu iria para cultura, mindset e engajamento da liderança como os primeiros passos para conseguir disseminar uma cultura de inovação dentro de uma grande empresa. Legal. Engajamento da liderança é essencial, né? Para qualquer coisa para frente, mas principalmente para inovação. E agora, invertendo um pouco a pergunta, né? E para as startups que têm interesse em se aproximar de grandes empresas, que dicas que você dá para esses empreendedores que estão buscando se relacionar com grandes corporações? Acho que o primeiro que eu acho que a maioria das startups scale-ups que a gente interagiu tem feito muito bem, a questão de ser consumer-centric, de olhar para o cliente mesmo, e aquela estratégia, aquele produto, aquela solução ser desenvolvida para aquele cliente. Então, minha dica é olhar para o cliente como se ele fosse único e tentar desenvolver aquilo para aquele cliente. Eu acho que isso
faz muita diferença para ver que não é uma peça de prateleira, porque isso a gente encontra em outras organizações, outros fornecedores, outros parceiros que já têm isso. Então, o segundo ponto é a questão da escalabilidade. Então, quando a gente fala de grandes corporações, a gente já enfrentou isso algumas vezes aqui no GPA, e a gente começa a testar um produto, um serviço, uma solução de uma startup ou uma scale-up, a gente tem muita dificuldade para o próximo passo, muitas das vezes, né? Porque, às vezes, ela está tão early stage que ela não conseguiu pensar numa estratégia de growth. Então, quando eu chego e questiono, tá bom, seu produto é incrível, só que eu tenho 1.000 lojas e mais de 100 mil colaboradores, como que eu faço para escalar isso? E aí eu não tenho resposta. É difícil para a gente, como grande corporação, eu apostar 100% das minhas fichas num tipo de produto ou solução que eu não veja um horizonte de crescimento ou de escalada plausível para me atender no médio prazo. Porque, obviamente, quando eu começo isso, eu quero cada vez mais escalar aquela solução da velocidade, trazer benefício para o negócio, e eu pego o empreendedor na mão e vou junto, cara. A gente vai tipo foguete, vai para cima. Só que eu preciso que a scale-up ou que a startup tenha esse mindset de tipo, estar preparado para um crescimento surreal e para um crescimento que uma grande corporação vá precisar que ela tenha. Então, acho que para o empreendedor, eu acho que eu daria essas duas dicas, e a dica de um pouco de paciência, porque acho que, como grande corporação e organização, a gente também tem muitas falhas em processo. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando só as coisas, 90% são coisas boas, mas a gente também erra várias vezes, a gente tem processos que são, às vezes, super burocráticos, a gente tem... as coisas travam em etapas do processo que a gente não queria que travasse, mas acontece. Eu acho que é da natureza de uma grande corporação. Então, um pouco de paciência e resiliência nesse processo também, acho que é interessante para entender um pouco o lado da grande corporação também, porque eu também estou querendo fazer, só que eu tenho uma máquina de 100 mil pessoas junto comigo que também estão querendo fazer um monte de outras coisas, e a gente tem que, de alguma maneira, conciliar todos esses movimentos. Então, acho que é sempre pensar na estratégia de crescimento, numa estratégia de, entre aspas, ultra personalização, como eu disse no começo, para o cliente, para a corporação. E o terceiro é resiliência e paciência para enfrentar esses processos mais burocráticos de grandes organizações. Bacana. Vou pegar agora algumas perguntas do nosso público. A gente já está caminhando para os momentos finais. Pergunta da Viviane. Otávio, vimos no Digital Day os planos de vocês para o wallet digital do GPA. Como estão os planos para 2021? A gente trabalhou no Digital Day com a apresentação da nossa estratégia de plataforma, que a gente chama, né? E dentro dessa estratégia de plataforma, a gente tem alguns pilares que a gente está trabalhando para 2021. Um dos principais pilares é o pilar de fidelidade e o pilar de e-commerce, né, que são duas coisas que a gente tem muito fortes e muito bem desenvolvidos aqui dentro. A gente também anunciou a criação de uma empresa de logística para atender os nossos sellers do Marketplace que a gente lançou no último mês. E, obviamente, para complementar todo esse ecossistema e esse negócio de plataforma, tem a questão do meio de pagamento e a questão da criação de uma wallet e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente está em avaliação de como a gente vai seguir com essa estratégia. É um plano para 2021, então eu ainda não tenho tanta informação para compartilhar sobre isso. A gente está olhando internamente as opções que a gente tem para seguir com essa estratégia, mas a wallet ela vem para complementar a nossa estratégia de plataforma, que é muito centrada na plataforma de conhecimento do nosso cliente, nas histórias que os nossos clientes têm contados, e como principal pilar a gente tem a questão de e-commerce, fidelidade, e a wallet vem para ser um acessório para complementar essa jornada do nosso cliente. Então, em breve, provavelmente em alguns meses, eu tenho mais novidades para contar sobre esse tema para vocês. Estamos ansiosos. O aplicativo do Pão de Açúcar já é super parrudo, né, de fidelidade, aí colocar uma wallet vai ficar sensacional. A próxima pergunta é do Sérgio Bruno. Olhando para o comportamento do consumidor, imagina, qual é a faixa de idade que mais atua nesse tipo de compra e qual a faixa de idade que cresceu mais? Boa pergunta. A gente teve um crescimento assustador de 60 a mais no James Delivery, que foi interessante durante a pandemia. Então, a gente viu
sempre quando a gente fala de comportamento faixa etária, a gente sempre acha que as pessoas 60 mais não vão ser pessoas engajadas no ecossistema digital, que a gente não queria conseguir trazer. Parte disso é verdade, mas parte disso a gente viu mudar durante a pandemia, a gente viu uma mudança de comportamento super interessante dos 60 mais. A gente fez algumas ativações também em loja, né? Então, durante a pandemia, as nossas lojas do Pão de Açúcar abriram em horário especial para as pessoas de mais de 60 anos poderem fazer as compras. E a gente olhou um crescimento muito grande da migração desse público de faixa etária para o canal digital, e a gente começou também a testar algumas opções para esse público. Então, às vezes, é um público que não tem tanta familiaridade com o aplicativo, da usabilidade do aplicativo. A gente começou a testar no mês de outubro, em algumas lojas, a venda do nosso e-commerce por WhatsApp para esse público mais idoso, porque às vezes é um público tão identificado com a loja que a pessoa sabe o telefone e o WhatsApp do gerente da loja, sabe o nome de todo mundo da loja, e às vezes um contato via WhatsApp para realizar aquela compra, e uma compra feita por esse canal, porque ela já tem contato com o gerente da loja, é muito mais prática para esse tipo de faixa etária. Obviamente, a gente vê um crescimento muito grande na faixa de geração Z, dos mais jovens, até 45 anos, mais ou menos, um crescimento abrupto dos novos clientes do e-commerce nessa faixa etária. E o 60 mais, que a gente achou também que era uma faixa etária que não iria entrar, e tive um crescimento interessante, tanto em James Delivery quanto no nosso e-commerce, mas aí a gente também, olhando essas histórias que os clientes têm contado, a gente também começou a olhar diferentes soluções de potenciais compras via WhatsApp para e-commerce, e começamos a testar esse tipo de coisa para esse público de faixa etária um pouco mais avançado. Muito legal. O meu avô, que é 80 mais, fez a compra dele no e-commerce de vocês agora na pandemia. Ele faz parte dessa estatística aí que tem crescido. Boa. Próxima pergunta. Otávio, como é para vocês levar inovação para um cliente que provavelmente frequenta o Pão de Açúcar desde que nasceu? Como é para vocês acompanhar a vida deste cliente com inovação? Ótimo. É um pouquinho do que eu falei no começo, né? Então, acho que uma das coisas que mais me encanta no setor de varejo alimentar é que a gente está presente no dia a dia de muitos milhões de brasileiros, e a gente acompanha essa transformação das histórias, né? Então, essas histórias que esses clientes nos contam todos os dias nos fazem pensar em inovações e como a gente leva coisas novas para eles. Então, a gente tem acompanhado a história de vida desses clientes desde o começo. A gente tem o programa de fidelidade de Pão de Açúcar mais há 20 anos, a gente completou 20 anos esse ano, então a gente tem acompanhado mesmo, desde sempre, a vida desse cliente com inovação. Então, desde olhar para um cliente que tem cada vez mais procurado por conveniência e colocar self-checkout nas nossas lojas, que você mesmo passa, não precisa pegar a fila aí no caixa e passa suas compras e vai embora, faz o pagamento e vai embora, até com a criação dos aplicativos de oferecer ofertas personalizadas, porque a gente entende que a Isabela começou a namorar, ou casou, teve um filho, a gente vai oferecer uma oferta personalizada de fralda ou de alguma coisa que ela vem comprando ou que ela tende a comprar. Então, acompanhar eu acho que é o grande diferencial que a gente tem contra outros players de plataforma que têm se posicionado, né? A gente tem vários outros players no mercado tentando criar esse business de plataforma, só que eles não têm o que é o nosso maior ativo, que é a recorrência. Porque a Isabela vai na loja de Pão de Açúcar, ela compra no site toda semana. Você não compra um notebook, uma televisão toda semana. Então a Isabela está me contando uma história diferente ou a história contínua de vida dela toda semana. Então, acompanhar esse dia a dia desses milhões de clientes e entender como eles estão evoluindo na vida e como eu faço parte, quero continuar fazendo parte com inovação, acho que é o grande diferencial que a gente tem, e acho que é o que mais me encanta no varejo alimentar, que é poder olhar cada história e ver como essas histórias têm mudado e como a gente continua presente, mesmo as histórias se mudando. E a inovação tem um papel super relevante nisso, né? Porque se a gente não estiver mudando todos os dias, a gente fica defasado com relação à evolução da história daquele cliente, a evolução de vida daquele cliente, a gente acaba não conseguindo atender a necessidade, ele provavelmente vai mudar. Então, acho que a inovação é um pilar estratégico justamente por isso, porque eu tenho que acompanhar diferentes histórias, diferentes momentos de vida dos nossos clientes, tudo isso ao mesmo tempo, tentando englobar uma jornada que seja a mais completa possível, independente da idade, do momento de vida que ele esteja passando, da região que ele está no Brasil, se ele compra online, se ele compra offline. Então, é mais ou menos isso. Dessa maneira que a gente vê a inovação para acompanhar essa evolução dos clientes.
Muito bacana, Otávio. Acho que a gente já está caminhando aqui para os momentos finais, então eu vou deixar esses últimos 5 minutos. Primeiro, super agradecer a sua participação aqui, acho que trouxe insights bem valiosos para o nosso público, tem bastante gente de grande empresa que nos acompanha, e todas as ideias que você trouxe fazem muito sentido. O GPA Labs é um super benchmark para outras empresas que estão também começando aí na jornada de inovação aberta. Sugiro que acompanhem o Instagram deles, as redes sociais, tem muita ideia legal, desde programa de embaixador, corporate venture, programa de aceleração, muito bacana. Então, acho que nesses 5 minutos, se você puder deixar suas palavras finais, como que você enxerga o futuro do varejo alimentar e quais são os próximos passos do GPA Labs para disruptar esse setor? Boa. Acho que primeiro também agradecer o convite, agradecer a parceria de sempre. Acho que estamos construindo uma história muito legal de parceria com vocês, então agradecer o convite também. Olhando um pouquinho sobre o futuro do varejo alimentar, né? Eu brinco que o varejo alimentar é a última onda da transformação digital, né? Porque, como eu disse, comprar um móvel, comprar um televisor, comprar um notebook é muito fácil de comprar online, porque você quer receber a sua casa, só que as pessoas não estavam acostumadas a comprar comida, comprar um alface, porque tem a questão da experiência de ver se está fresquinho e tudo mais. Então, essa última onda foi totalmente acelerada pela pandemia, e como a gente comentou lá no começo, a gente como grande corporação, e olhando para esses dados de cliente, olhando para o comportamento do consumidor, a gente estava muito preparado para isso. Eu acho que a gente já disruptou um pouco desse mercado. Eu não acho que... eu olho muito o futuro como hoje, sabe? Porque eu acho que a gente... Foram 3 anos em 3 meses, então eu já olho para o futuro nesses 3, 4 meses que a gente passou agora. Então acho que a gente já disruptou. A gente tem muita coisa legal prevista para o ano que vem, dentro da área de inovação, dentro do GP Labs, então muitas coisas legais estão por vir. Essa apresentação que a gente fez no Digital Day com a criação da plataforma também traz para o nosso negócio outras verticais de atuação que a gente antes não tinha e que a gente começa a explorar. Então, para cada vez mais nos tornar um one-stop shop para os nossos clientes, né? Cada vez mais o cliente consiga fazer tudo no ecossistema e na plataforma do GPA, então seja comprando no nosso marketplace, seja comprando no e-commerce alimentar, seja participando dos nossos programas de fidelidade, conseguindo resgatar prêmios, seja como seller no nosso marketplace, conseguindo usufruir de benefícios e serviços logísticos, seja com a wallet que está no nosso pipeline para o ano que vem. Então, tudo isso, obviamente, é parte do futuro do varejo alimentar e é como a gente tem olhado como principal player de varejo alimentar da América Latina, como a gente tem olhado para esse futuro. A gente tem olhado para esse futuro com novas histórias. Acho que os nossos clientes vão cada vez mais nos contar novas coisas diferentes, coisas que vão mudar muito rápido, e a gente está muito preparado, porque a gente ama ouvir história, a gente quer cada vez mais ouvir histórias dos nossos clientes, para que a gente consiga transformar essas histórias em inovação, para que a gente consiga transformar essas histórias em novos modelos de negócio, em novos modelos de encantar e cada vez mais nos relacionar e entregar a melhor experiência de compra possível para os nossos clientes, que a gente brinca que são quase família, porque estão presentes tanto no dia a dia e são tão próximos da nossa realidade que a gente cada vez mais que eles sejam parte dessa história que a gente tem construído com eles e para eles. Então, eu vejo muito um futuro pautado em novas histórias, novos modelos de negócio, mais inovação, e nesse modelo de plataforma que a gente vem construindo, para que ela se consolide cada vez mais como uma plataforma de conhecimento do cliente e que o cliente conheça e se reconheça através dos ativos que a gente tem, tanto digitais quanto físicos, nossas lojas, nossos sites, nossos aplicativos. Então, é mais ou menos assim que eu vejo o futuro do varejo alimentar e é assim que a gente está posicionado e assim que a gente vem trabalhando nessa jornada aí de transformação do varejo e transformação da organização também do GPA. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho, Otávio. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Isa. Obrigado, pessoal que está acompanhando. Qualquer dúvida, fico à disposição. E visitei os canais do GPA Labs no @GPA Labs no Instagram, todos os canais do GPA institucional também tem bastante coisa sobre o GPA Labs lá e todas as novidades que a gente tem feito para os nossos clientes. Obrigado, boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.